Fala galera, estamos aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo daquele quadro que vocês curtem muito, que é onde nós trazemos aqui orçamento para vocês no canal, dicas de configurações, e hoje é um pedido muito especial, vocês me cobram e muito sobre isso. É a famosa máquina do editor. A galera aí que quer editar, quer ter uma configuração para o seu canal no YouTube, ou você aí que está querendo fazer cortes de live, quer se tornar um editor profissional, quer trabalhar com Photoshop, quer trabalhar com Premiere, os principais softwares e ter um bom desempenho, nesse vídeo eu vou dar para vocês uma ideia de configuração base e além disso eu vou dar diversas dicas para você levar em consideração na hora de você montar essa configuração especial, a famosa máquina do editor. Então me acompanhe até o final desse vídeo, que esse vídeo ficou top pra caramba. Para o processador, nessa configuração, nós vamos utilizar um processador Intel Core i3 e o modelo que a gente vai utilizar é o 10100F. Não pensem que esse processador i3 aqui, ele é a configuração já perfeita para você fazer o render mais rápido possível. Não, isso aqui é uma base. Então, se eu fosse recomendar para vocês hoje, meus amigos, uma configuração para você começar a editar Premiere, Photoshop, etc., ter uma fluidez bacana, um render num tempo legal já, eu recomendaria um processador como i3 porque ele tem 8 threads, tá? Então você pode pegar do lado da AMD os Ryzen 3, 3300X, 3100, ou do lado da Intel você pode pegar aí o processador Ryzen 3, seja de 10ª ou 11ª geração. O importante é ter os 8 threads, um clock bacana, ele vai conseguir entregar um bom desempenho pra gente. Um detalhe muito interessante aqui é que muitas pessoas pensam que a peça fundamental, principalmente na hora de exportar o vídeo, seria o processador, mas os softwares hoje eles têm características e tecnologias que eles utilizam que vêm das placas de vídeo. Então, se nós podemos colocar uma placa de vídeo com todos os seus milhares e centenas de núcleos para fazer esse render, por que a gente vai utilizar os 8 núcleos ou 8 threads do nosso processador? É mais vantajoso a gente jogar essa tarefa para a nossa placa de vídeo. Então, é isso que a gente vai fazer nesse computador aqui. Então, se atente sempre a esse detalhe, tá bom? Esse processador i3 que eu escolhi em específico, ele é um modelo OEM, ou seja, ele não acompanha caixa. Quando ele não acompanha caixa nem cooler, você tem que adicionar um coolerzinho extra. Mas como eu paguei bem barato nele no nosso site da Pichau, então eu optei por colocar um coolerzinho baratinho e ainda valeu a pena comparado com pegar um modelo que já vem com caixa e cooler. Então vale bastante a pena. Então nesse caso, coloquei um sistema de refrigeração da Aigo para fazer a refrigeração do nosso processador. Vale lembrar que o i3 ele não tem TDP alto, não é um processador para overclock, então um coolerzinho básico já dá conta tranquilo. Poderia ser até o cooler box mesmo, caso você não quisesse adicionar uma outra opção. Esse da Aigo tem LED até RGB, então fica uma estética bem legal na configuração. No nosso quesito placa-mãe, nós precisamos da placa-mãe que suporte esse processador. Nesse caso aqui você poderia pegar a H410, é uma placa-mãe bem bacana, ótimo custo-benefício, tem suporte ao nosso processador, tem 2 slots para memória RAM DDR4, então já dá pra gente ter uma base legal, suportando até 32 GB de memória RAM e suporta a placa de vídeo. Além disso, conexão M2, conexões SATAs e etc. É uma placa-mãe pau para toda a obra e com custo-benefício bem legal. Mas nesse vídeo específico aqui, no dia que eu fui montar essa configuração, a H510M da ASUS, o modelo Prime, que é um modelo bem bacana, ele estava mais barato do que a H410, então não tem por que a gente pegar o modelo da geração anterior, né? Vamos pegar o modelo mais atualizado, nesse caso por ser compatível ao processador, vamos pegar a H510, que é mais interessante, já que a gente vai pagar mais barato. Então, a H510 da ASUS, modelo Prime, foi a nossa escolha aqui. Chegamos agora em um outro ponto chave da configuração, quando se fala em edição, tá? Que é a memória RAM. Não adianta você querer colocar 64 GB de memória RAM se o teu workflow ele não vai fazer o uso desses 64 GB. Tem gente que pensa que você tem que ter memória RAM infinita para você fazer a edição. E não é bem assim. Você tem que equilibrar de acordo com o workflow que você vai estar utilizando. Por exemplo, para quem que vai ser necessário 64 GB de memória RAM? Para quem trabalha com projetos extremamente grandes e complexos, com arquivos extremamente pesados em resolução 4K, 6K, 8K, vai precisar carregar arquivos muito grandes, vai trabalhar com diversos softwares ao mesmo tempo, vai carregar texturas muitas vezes, trabalhar com software em 3D em paralelo com essas softwares, né, que a gente vai trabalhar com edição padrão como Premiere, After Effects ou DaVinci Resolve mesmo, por exemplo. Então, nesses casos é interessante você ter 64 GB de memória. Agora, para a edição de YouTube que a gente utiliza,
Você vai utilizar Premiere, Photoshop, um After ali, talvez um DaVinci Resolve, vai editar um vídeo, fazer corte de live, coisas desse tipo, você não precisa de uma quantia absurda dessa de memória RAM. Claro que memória, se você tiver grana, pode colocar mais que não tem problema. O pior que vai acontecer é você não utilizar toda essa memória RAM. Então uma quantia que eu acho bem plausível, bem equilibrada para você começar é, no mínimo, 16 GB de memória RAM trabalhando em Dual Channel. Então coloca no mínimo 16, tá? Coloca ali 2 pentes de 8 GB que já vai estar de bom tamanho. Isso é para você começar, para você editar legal, para você ter um bom desempenho, não se incomodar com pequenas travadas nem nada desse tipo, tá? Agora, se você tem um pouquinho mais de grana sobrando no teu orçamento, aí você pode colocar 32. Então você pode colocar esses dois módulos ali, formando os 32 GB sem nenhum problema em Dual Channel. A frequência vai ficar a seu critério. Uma frequência base já tá legal, tá? O software de edição ele não trabalha muito com frequência alta de memória RAM, ele não vai ter grandes ganhos por isso. Então, 2.666 tá legal, 3.000 MHz tá legal, 3.200 tá legal. A memória que se encaixar no teu orçamento aí você pode estar colocando. Eu particularmente recomendo memórias Steam Group GeForce, gosto também das memórias Ballistic, Corsair, G-Skill, tem muitas memórias boas aí no mercado. Agora vem a nossa cerejinha aqui, ó, que é o que vai dar o desempenho a mais ali na hora de a gente exportar o vídeo, vai renderizar ele mais rápido, a gente vai conseguir carregar efeitos e preview muito mais rápido, que é a placa de vídeo. Sim. A placa de vídeo vai ajudar a gente a fazer tudo isso aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Ela, numa máquina para edição hoje em dia, é uma das peças quase que mais importantes, tá? Ela vai agilizar o seu workflow, vai deixar o preview mais rápido e vai fazer uma exportação mais rápida e com maior qualidade. Vale lembrar que as placas da NVIDIA têm vantagem nesse quesito. Então, placas como a geração 16 da NVIDIA, as primeiras que foram lançadas, elas têm as tecnologias NVENC. NVENC é um codec que faz uma aceleração via hardware utilizando os núcleos CUDA cores das placas de vídeo. Então você vai transformar a sua máquina em uma máquina muito mais responsiva, uma exportação mais rápida, melhorando o desempenho na sua edição. Isso vale para qualquer software de edição, seja o DaVinci Resolve, Photoshop, o pacote da Adobe, a suite completa e até mesmo o Sony Vegas, que hoje nem tanto a gente utiliza mais, mesmo assim o Sony Vegas também faz utilização dos núcleos CUDAs. Se você quiser a melhor versão possível, você tem que partir para uma placa que tem o NVENC New, que é a nova versão. Já o NVENC New ele dá um pouquinho mais de desempenho, só que ele se encontra somente nas placas de vídeo, no caso Super. Então, por exemplo, nessa máquina eu vou colocar 1650 de 4 GB, que ela vai estar muito tranquila já para você fazer a edição. Inclusive, você pode colocar depois processador mais forte, mais memória RAM, sem precisar trocar a placa de vídeo, tá? Só 1650 já dá conta de uma edição ali tranquilo. Já o NVENC New, você só vai encontrar ele nas versões Super. Então vai ser 1650 Super, 1660 Super, nas placas Super e nas RTX também você vai poder encontrar na geração 30 das RTX, tá? Vale lembrar, os 4 GB de uma 1650 é suficiente para edição. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Não vai precisar fazer upgrade de placa de vídeo tão cedo se o foco for edição, Premiere, Photoshop e After Effects. Tá bem legal mesmo a sua configuração. Claro que no futuro, se você quiser colocar placas de vídeo mais fortes, ter mais desempenho ainda, você pode colocar outras GPUs que você vai ter uma aceleração ainda mais rápida. Mas a 1650 é um ótimo custo-benefício para esse tipo de trabalho. Aqui vem a parte mais importante na minha visão. É o que vai dar uma diferença bem legal, vai transformar a sua experiência em edição e muita gente erra nessa parte, que é a hora de você colocar o armazenamento. Galera, para você colocar um sistema de workflow legal para edição, o que eu recomendaria para vocês é trabalhe com uma unidade de armazenamento para cada tarefa que você vai fazer. Não precisa dividir todas as tarefas em 1000 pedacinhos, tá? Mas cada tarefa principal, por exemplo, tenha uma unidade de armazenamento exclusiva para o sistema operacional e o software, ou seja, vai rodar o Windows, vai rodar o Premiere, o After Effects, etc. em uma unidade de armazenamento. Na outra unidade de armazenamento, você vai colocar os seus arquivos do projeto dentro. Então naquela outra unidade, na unidade 2, você vai colocar, por exemplo, os vídeos que você gravou com a câmera, os áudios, as fotos que você vai trabalhar, as músicas, os efeitos, tudo que você vai utilizar dentro da sua edição, você vai colocar em uma outra unidade de armazenamento, no caso a unidade 2. E o ideal seria você ter uma terceira unidade, que
que a terceira unidade ela vai servir para apoio e exportação do arquivo. E aí você me pergunta, Júnior, por que você está fazendo isso? Por que você está dividindo tanto? Pelo simples fato de que quando você vai fazer uma renderização, você vai estar utilizando várias características do seu computador, a leitura, a escrita, o processamento, a memória RAM, a placa de vídeo, todo o armazenamento sobrecarregado de uma vez. Então, se você consegue dividir essas tarefas em unidades de armazenamento separadas, você consegue que cada unidade dessa entregue a sua máxima velocidade para uma única tarefa que ela vai fazer. Por exemplo, na hora que você estiver arrastando um arquivo dentro do Premiere, um arquivo de vídeo, por exemplo, ele vai estar utilizando a unidade 2. No Premiere, a parte 1, ele vai estar carregando no SSD 1, no caso, na unidade de armazenamento 1, e o vídeo que você carregou ali dentro, na hora que ele vai processar, ele vai estar usando o desempenho da unidade 2. Então, o desempenho da unidade 1 não vai interferir na 2. Se você sobrecarregar a unidade 2, o teu Premiere não vai ficar lento. Sabe aqueles crash do software ficar branco do nada, travar, ficar lento pra caramba? Isso não vai acontecer, porque você está dividindo a tarefa. E a mesma coisa na hora de renderizar. Você vai estar com o software aberto em uma unidade, entregando o seu máximo desempenho, os arquivos e os projetos dentro de outra unidade e a exportação em uma terceira unidade. Então assim você consegue ter o melhor desempenho possível dentro de cada unidade. Aí vem a questão, tá? HD ou SSD? De maneira geral, eu recomendo para vocês SSD, tá? Faz uma diferença gigantesca. Não precisa ser nada de absurdo. Vou mostrar para vocês, tá? Você poderia muito bem pegar essa configuração que eu montei aqui para vocês e colocar um SSD de 240 para o sistema operacional e os softwares, beleza? Bacana, preço bacana, unidade 1. Na unidade 2, coloca um SSD de 120. Dificilmente você vai trabalhar com um projeto, um arquivo maior do que 120 GB. Eu acho bem difícil. E na unidade 3, você tem duas opções. Uma, você colocar um SSD de 120 para você salvar o projeto depois da exportação, aproveitando a melhor velocidade possível, ou você colocar um HD. Aí você coloca um HD maior, porque ali já vai ficar para você salvar os projetos, né, que você vai editando. Por quê? Como o SSD 2 é de 120 GB, você não pode ficar colocando 30 vídeos diferentes ali dentro, né? Então você tem que fazer a manutenção dessa unidade. O que é a manutenção? Depois que eu terminei de editar um vídeo, depois de uma semana, depois de um dia, por exemplo, você vai lá e recorta os vídeos da unidade 2 e cola dentro da sua unidade para salvar os arquivos mesmo, né? No caso, na unidade 3 ou na unidade 4 que você tem no seu computador. Assim você mantém sempre a unidade 2 limpa e livre para entregar a melhor performance possível dentro da edição. Depois de tudo isso, você deve estar pensando que a fonte vai ser algo absurdo, né? E é aqui que você se engana. A fonte ela vai ser uma fonte de 400 watts. Pode ser o modelo da Mancer, aquele Thunder de 400, que entrega um bom desempenho já pra gente, uma eficiência legal, tem PFC ativo, certificação 80+, fonte de excelente qualidade e vai suportar o nosso hardware, diversos upgrades e também o nosso sistema de armazenamento bem tranquilo. No gabinete nós temos opções diversas no site, opções mais extravagantes, menos extravagantes. O que eu recomendo para vocês é, coloque o que vai te agradar esteticamente, porque o gabinete é a parte que você vai ficar vendo do seu computador, então é importante que ele te agrade esteticamente, seja algo legal para você e que tenha uma boa refrigeração, tá? Mas não precisa ser nada de absurdo. Essa configuração toda que eu mostrei aqui para vocês cabe em um gabinete micro ATX, assim, dos modelos baratos do site, sabe? Um modelo de 150, 200, 250 reais já comporta esse hardware aqui tranquilo. Aí as preferências vai ser a seu critério. Você quer com PSU cover, com lateral em vidro, lateral em acrílico, com ventoinha RGB, sem ventoinha RGB, com ventoinha, sem ventoinha, aí é você que vai decidir. O ideal é ter pelo menos uma ou duas ventoinhas para fazer um fluxo de ar da parte da frente para a parte de trás, mantendo uma refrigeração e um airflow bem legal na configuração. Mas não precisa colocar um gabinete caríssimo, que um gabinete simples já comporta muito bem essa configuração. Bom, galera, chegamos aqui ao final do nosso projeto. Essa foi a minha ideia e a minha recomendação e também dicas para vocês aqui, para quem quer montar uma máquina para edição, Photoshop, Premiere, DaVinci Resolve, entre outros softwares aí de edição que a galera utiliza. Essa máquina vai servir para quem quer trabalhar com podcast, para quem quer fazer corte de câmera, para quem quer fazer cortes de podcast, para quem quer editar vídeo, para quem quer fazer efeito, quer fazer vinheta, trabalhar com áudio. Cara, ela atende muito bem boa parte das demandas que nós temos em nível intermediário para baixo de trabalho, tá? Então não adianta você querer editar o Senhor dos Anéis aqui que não vai rolar, tá?
Isso aqui não é uma máquina para você trabalhar no cinema, isso aqui é uma máquina para você trabalhar no YouTube, uma edição mais leve, tranquila, aquela padrão que a gente utiliza aí no nosso cotidiano aqui dentro da plataforma e no Facebook também. Então é uma máquina que atende muito bem. E o preço dela ficou num preço bem interessante. Essa configuração aqui, ó, eu até salvei aqui no meu celular a configuração toda, todo o orçamento e o preço, tá? Na data que eu estou fazendo esse vídeo aqui, que é no dia 6 para vocês que eu cotei o orçamento, essa máquina estava saindo no valor de R$ 4.822 à vista, no Pix com 12% de desconto, ou R$ 5.503 se você parcelar no cartão. Aí você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão. Então fica a seu critério. Se você pagar à vista, fica menos de R$ 5.000 uma configuração como essa e que vai atender e muito bem boa parte das demandas de todas as pessoas aí. Quer um exemplo simples de uma configuração bem semelhante a essa que eu montei para um cara que edita vídeo, para uma galera gigante que vocês conhecem aí, que edita vídeo para Renan Fiorini, edita Renato Garcia, uma galera gigante de youtubers aí, tá? É o Lucas Editor. O Lucas Editor foi eu que montei a configuração dele e eu parti desse princípio, tá? É um processador de 8 threads, é 16 GB de memória, é uma configuração com SSD, uma fonte bacana, um gabinete bacana e uma placa de vídeo ali para fazer a parte da exportação mais aprimorada. E ele consegue entregar um ótimo trabalho, edita a capa, edita o vídeo de todos esses caras gigantes, faz aqueles clipes maravilhosos que vocês acompanham lá do Renato Garcia, nas séries de terror dele, né? Fica realmente bem bacana. Então, notem que uma configuração como essa consegue atender muito bem a demanda padrão do YouTube, beleza? Galera, para você que curtiu essa configuração, eu tô deixando lá embaixo todas as peças que eu utilizei nesse vídeo, dicas da configuração e também um computador prontinho para você comprar com uma configuração semelhante a essa aqui para ajudar você na hora da compra lá. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo então, galera. Até a próxima!